Senhor, obrigado pelo livramento, Pai. Obrigado que tu tens respondido. Obrigado, Senhor, que o pecado não tem ficado escondido, Pai. Obrigado que temos tido discernimento da tua palavra. Não nos deixa, Pai, indiferente. Sempre, Pai, nos desperta. Não deixa-nos, Pai, olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas somente para Ti. Lava as nossas mentes nesta manhã, o nosso coração, para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ofertar ao Senhor. A palavra de Deus diz, em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. A chave Pix está aqui, Ministério Ebenezer, vida81@gmail.com. Vamos ofertar ao Senhor, vamos apresentar a nossa oferta ao Senhor. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, Senhor, aqui estamos. Não somente, Senhor, para apresentar as nossas vidas como oferta no teu altar, mas aqui dentro desse envelope tem a semente. E em nome de Jesus, ó Pai, que essa semente venha produzir a 100 por 1. O Senhor disseste a Moisés que ninguém aparecesse diante de ti de mãos vazias. Eis-nos aqui, Senhor, com a nossa vida e a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo, Santo,
em nome de Jesus. Todo espírito que faz entender ao contrário, bata em retirada em nome de Jesus. Que vidas sejam transformadas nessa manhã. Que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 6. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Glória a Deus. Romanos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Lá no Novo Testamento, depois de Atos. Glória a Deus. Nos coloquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Nos coloquemos de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aleluia! Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, não mais tem domínio sobre nós. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Até aqui podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero contar aqui uma experiência para vocês, que nós precisamos orar antes de fazer qualquer coisa. Porque quando a gente não ora, as coisas dão errado, filho que eu diga. Então nós precisamos entender, a gente acha que a prática cristã é uma rotina, é algo mecânico, e não é. Nós precisamos entender que a nossa dependência vem de Deus. Todos os dias eu oro. Antes de sair de casa, Senhor, eu te apresento, nos guarda, nos livra de todo mal, abençoa a bicicleta, que não tenha nenhum acidente. Senhor, abençoa nosso percurso, nosso trajeto, em nome de Jesus, amém. Hoje eu não orei. Só Jesus para ter misericórdia. Aí chego no mercado para comprar as coisas, o Pix está fora. Aí vai passar o cartão não passa. Aí lembrei que tinha um cartão com uma conta reserva, fui lá e usei. Aí pedi a moça para colocar um saco de cesta básica, coloquei, aí fui prendendo a bicicleta atrás e meu marido falou assim, isso aí vai segurar. Eu falei, vai ter que segurar. Quando eu subo a rampa para chegar aqui, o saco cai da bicicleta e um caminhão passa por cima. Eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu sou otimista, Deus teve misericórdia e não destruiu tudo. Nós precisamos entender que a nossa confiança não é na força do nosso braço, mas é no Senhor. E o que acontece? Essa lição de hoje, vencendo o pecado, é o boletim de hoje. O Senhor já falou comigo hoje, porque a gente acha, porque a gente é filho de Deus, não vai acontecer nada não. Tem que orar, tem que buscar a presença do Senhor. E eu até rindo lá, eu falei, Jesus, o Senhor ainda foi misericordioso, ainda deixou eu aproveitar, porque se eu não fosse dizimista, ia destruir tudo. As coisas que acontecem quando a gente não busca a presença do Senhor. Vencendo o pecado, pega o seu boletim. Quando
das trevas para o reino de amor do Filho de Deus, Jesus. Um dos grandes problemas que enfrentamos é o pecado. O pecado ainda nos persegue e vai nos perseguir até que Jesus volte. Contudo, nós temos todas as armas para vencer o pecado. Vencer o pecado envolve uma decisão sob a nossa orientação do Espírito Santo. Decisão que requer um espírito de luta. Ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Hebreus 12, 4. O que o Senhor está falando aqui conosco? O pecado, a gente tem que lutar com ele o tempo todo. É uma luta constante. É uma luta diária. A luta contra o pecado. Muita gente fala assim, eu já estou salvo para sempre. Não, isso é mentira. Nós temos que lutar todo dia contra o pecado. Todo dia nós temos que vencer o pecado. Eu, por exemplo, hoje, não preciso orar não. Aí, o que acontece? Isso chama-se soberba, arrogância. A gente tem que estar debaixo da dependência do Senhor o tempo todo, contra o nosso espírito. Então, até que Jesus venha, nós temos que estar lutando contra o pecado. E lutando pela nós, a gente precisa confessar o nosso pecado. Porque muitas das vezes a gente acha, Deus sabe, mas Ele quer ouvir. Senhor, perdoa. Senhor, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Então, quando a viração do dia chega, que é sempre às 18 horas, é o horário da viração do dia, a palavra de Deus diz que quando o Senhor ia se encontrar com Adão e Eva, nesse dia era para conversar com Adão e Eva. E eu achei a coisa mais linda, porque quando a gente entende que Deus vai vir se encontrar conosco, é uma grande responsabilidade. Quando nós entendemos isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, para vocês saberem. Escola dominical, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus passeava pelo jardim na viração do dia. Então, às 18 horas, que é a viração do dia, e tem dia que a gente vê que realmente, o dia indo e a noite vindo. No inverno a gente vê mais isso do que no verão. E ontem eu pude presenciar, é muito lindo, o pôr do sol. O sol se pondo, lá de casa às vezes dá para ver, e a noite vindo. E é exatamente quando a noite vem, a viração do dia, o Senhor, Ele quer se encontrar conosco. E nós precisamos entender que é o momento da gente chegar e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, perdoa os meus pecados, eu fiz isso. Pecado tem nome e sobrenome. Porque o povo peca no atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não é assim não, meu povo. Pecado tem nome e sobrenome. Senhor, me perdoa porque eu menti. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu tratei mal. Senhor, me perdoa porque eu peguei dinheiro escondido. Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu entrei onde não era para entrar. Viu que não era para ver. Ouviu que não era para ouvir. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me perdoa porque eu fui grosseiro, porque eu fui agressivo. O povo acha que pecado é só matar, roubar. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é tudo que entristece o coração de Deus. E nós temos que ter esse cuidado. No momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele entrou em nosso coração e nos transformou em nova criatura. Na verdade, no momento em que Jesus nos aceita, que Jesus nos transforma, que a gente deixa que Ele faça, porque Jesus é um cavalheiro. Ele bate
na porta e a gente abre. E aí vai perguntar se a gente permite que ele entre. Aleluia. O grande pecado foi vencido na morte de Jesus. O sangue dele derramado na cruz do Calvário. Qual é o grande pecado? Negar Jesus. Qual é o grande pecado? Que eu já cansei de ouvir pessoas falando assim: eu vou pecar agora, mas daqui a pouco eu peço perdão. Gente, isso chama-se iniquidade. Porque você sabe que você está pecando. E você acha que vai conseguir barganhar com Deus. Deus não quebra princípios. Não adianta. Não vou pecar aqui, mas depois eu peço perdão a Deus ali. E a consequência vem. E a palavra de Deus nos mostra um grande homem, que a Bíblia até diz que ele é segundo o coração de Deus, Davi. Davi, ele achou que ele podia barganhar com Deus, porque ele era rei. E ele estava no lugar errado, na hora errada. Porque todos os reis saíram para a guerra, mas Davi estava cansado. E ele achou que ele poderia ficar em casa. E nisso que ele estava no seu palácio, quando ele olha para baixo, ele vê uma bela mulher formosa se banhando. E óbvio que o inimigo não vai apresentar mulher feia. O inimigo não vai apresentar nada horroroso. E Davi quis saber quem era. E era a mulher do seu capitão do exército, Urias. Ele perguntou quem é. E mandou que trouxesse a mulher. E se deitou com ela. E pecou diante do Senhor. E por conta disso, a vida de Davi virou uma grande desgraça. Por conta disso, ele foi envergonhado. Os seus filhos se mataram, literalmente no sentido da palavra, por conta de algo que poderia ter sido evitado. Não tente barganhar com o pecado, porque o inimigo veio para nos destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E você que brinca com o pecado, achando que vai ter uma segunda chance, você pode não ter essa chance. Eu me lembro disso exatamente há uns 10 anos atrás. Nós estávamos tendo um culto aqui. E eu lembro que uma pessoa estava pregando e chamou, fez o apelo. E tinha um jovem aqui. E ela chegou e falou assim: jovem, o Espírito Santo está falando no meu coração que Deus está te dando uma oportunidade para hoje, para você se arrepender. E aquele jovem falou assim: não, outro dia. E ela falou assim: tem certeza? Ele: não, outro dia eu aceito Jesus. E sabe o que aconteceu? Na segunda-feira, no dia seguinte, o corpo desse jovem estava ali na principal. Ele estava devendo o tráfico e mataram. Porque o diabo, ele vem para matar, ele vem para destruir. Aquele jovem achou que ele fosse ter uma outra oportunidade. E ele teve a oportunidade de se arrepender, ele teve a oportunidade, mas ele não quis. Mas Deus não fala, obriga ninguém a fazer nada, porque tem o livre-arbítrio, tem as nossas escolhas. E a escolha daquele jovem foi a morte. Então nós temos que entender que nós temos que lutar contra o pecado todo santo dia. A todo momento, a toda hora, a todo instante. Porque hoje a facilidade de se pecar está muito grande. Mas é muito grande. Hoje você está no celular, você está no computador, como eu estudando, de repente aparecem telas que não tem nada a ver, eu até me assusto. Mas é o quê? Para levar a pessoa ao pecado. Então a gente tem que lutar contra isso, em nome de Jesus. Jesus veio para tirar os pecados. O Senhor Jesus veio a este mundo e viveu sem pecado. A sua vida aqui teve o objetivo de nos salvar. Jesus veio para isso, para nos salvar do pecado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal é algo assim sobrenatural, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o que havia de melhor no céu, pelo que havia de pior na terra, eu e você. Não importa o nosso título, não importa a nomenclatura. Eu tenho uma amiga minha que ela fala muito isso.
Esse pessoal hoje vive muito à base de nomenclatura. Deus não está preocupado com o título não, gente. Deus está preocupado com o posicionamento. Davi era rei, autoridade máxima, e mesmo assim sofreu a consequência do seu pecado. Não tem jeito. Eu vou pecar, mas depois eu peço perdão. Será que você está preparado para a consequência? E vem, tá? E vem com força. Então, a gente tem que fazer o quê? Não pecar. Se pecar, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Me ajuda, Senhor. Tem gente que fala assim, Senhor, tira de mim, Deus não vai tirar nada de você. É você que tem que renunciar à sua carne. É você que tem que dizer não para o pecado. É uma escolha sua, a cada dia, a cada instante, a cada momento, de dizer não ao pecado. E Davi, por ele achar que ele era rei, ele achava que ele podia fazer tudo, qualquer coisa, e que não haveria consequência. Mas teve consequência. Então nós precisamos entender que pecado é pecado. Não existe pecado santo, não existe mentirinha branca, não existe nada disso. Tudo é pecado. Porque hoje o povo, tudo quer gospelizar. Pecado gospel, mentira gospel, não existe. Isso é mentira do diabo. Acerte o passado. Eu deixei Jesus entrar na minha vida, né? Mas tem alguma coisa que lá para trás ficou. Eu tenho que acertar o passado. Um certo jovem, depois de se converter, devolveu as ferramentas que havia furtado na oficina que trabalhava. Perdoe. Jesus afirmou que se nós perdoamos, seremos perdoados. Tenha você recebido pouco ou muita ofensa, é necessário perdoar. O perdão libera a pessoa para viver livre e te libera também. Então eu me converti, mas eu tenho uma bronca com a minha tia Eliana. Puxou meu cabelo, uma raiva dela. Eu me converti, eu não posso continuar assim. Eu tenho que chegar até ela e falar assim, me perdoe em nome de Jesus. Me perdoa porque eu estava com raiva de você, mas agora Jesus entrou na minha vida e tudo se fez novo. Ué, mas foi ela que puxou o seu cabelo e você vai lá e pede perdão? É o que diz a palavra de Deus. Mateus, capítulo 5, fala sobre isso. Nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de renúncia. Olha o que está dizendo aqui. O rapaz não era cristão, mas ele roubava as ferramentas da oficina. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo, ele foi lá na oficina e devolveu as ferramentas todinhas que ele roubou. Porque Deus nos incomoda. O Espírito Santo nos incomoda. Nós temos que fazer o que é certo. Nós temos que fazer aquilo que é correto. Como eu falei aqui, Deus não quebra princípios. Não adianta. Por isso que estamos 10 mandamentos. Já está dizendo 10 mandamentos. Quem manda? Deus. Foi Deus quem escreveu esses mandamentos. São princípios que nós não podemos quebrar. Faça a devolução. Você precisa resolver qualquer problema de ofensa que teve no passado. Se você deve a alguém, pague. Gente, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma coisa que nós precisamos aprender. Tem gente que ganha 1.000 e quer gastar 5.000. Se você não tem dinheiro, não compre. Eu não compro nada de ninguém, graças a Deus, eu posso falar porque eu faço. Patrícia, não quero não, obrigada. Você paga mês que vem. Deus me livre. Não, compro não. Só compro se eu tiver o dinheiro na mão. Se não tiver, eu não compro. Porque você vai comprar, você não vai pagar, a pessoa vai ficar com raiva de você, a pessoa vai ficar endividada. Olha quantos transtornos. E as pessoas têm essa mania feia. Mas é no cartão de crédito, é do mesmo jeito. O boleto vai chegar. Você pode ter certeza disso, que a fatura desse cartão vai chegar. Nós precisamos andar de acordo com a nossa realidade. Quando Jesus entra na nossa vida, tem que entrar na área financeira também. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu não posso colocar minha mão acima do que eu não alcanço. Mantenha sua consciência limpa. Procure ser honesto e sincero para com Deus, para com o próximo e consigo mesmo.
Não permita que ressentimentos, desobediência a Deus, erro na sua conduta moral permaneçam na sua vida. Depois que aceitamos Jesus como Salvador, não ficamos imunes ao pecado. O pecado nos assedia. O que é assediar? Está ali à nossa volta o tempo todo. Esses textos nos deixam saber que mesmo depois de salvos, somos passíveis de pecar. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando pecar, peça perdão ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Olha, na hora que eu estava fazendo café, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu não orei. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor ainda foi um Deus de misericórdia. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos fazer isso. A primeira advertência contra o ato pecaminoso foi feita por Deus a Caim. Ele disse que Caim podia evitar o pecado. É possível evitar o pecado. Confesse os seus pecados. O apóstolo Paulo afirma que para os nossos pecados sejam perdoados, precisamos confessar. O que é confessar? Você mentiu? Menti. Isso é confessar. Você fez? Fiz. Mas tem gente que nega até a morte. Você fez? Falou, não. Você está vendo na cara que a pessoa está mentindo. Fulano, você não fez? Não fiz, não. E está ali, ó. O pecado. Igual um letreiro na testa da pessoa. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Precisamos confessar o nosso pecado. Você fez? Não. Escrito pecado, pecado. Não tem jeito. Você fala uma coisa, mas a sua expressão demonstra outra. Então nós precisamos entender que nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos, de jeito nenhum. Não negocie pecado. Pecado se arrepende dele e confessa ele. É assim que acontece. Você pode afirmar que não tem forças para deixar o pecado. Concordo, porque nenhum de nós temos força. A nossa força vem do Senhor. É através da misericórdia dele, é através do Espírito Santo. É aí que entra o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda, porque eu não consigo. O Espírito Santo dá uma capacitação que nós não temos para enfrentarmos o pecado. Podemos crer. Por essa razão você deve confiar, não na sua força, mas na força de Deus. Eu posso, eu vou conseguir, mas no grande poder de Deus, no Espírito Santo de Deus, peça a Jesus para fortalecer você contra o pecado. O Espírito Santo de Deus vai ajudá-lo, fazendo você um vencedor. Ande no Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, então você vencerá o pecado. Jesus, antes de subir ao céu, falou assim: vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele que é o nosso amigo, ele que é o nosso guia. Como eu costumo dizer, aquela vozinha que você escuta, não faz, não entra aí não, sai desse caminho, passa por outra rua, não compra, não vê. Essa vozinha é o Espírito Santo. Aquela outra, vai lá, compra, vai lá, faz. Não tem ninguém vendo, sempre tem alguém para ver, tá? Sempre tem alguém para escutar. Não existe clipe perfeito. Essa outra vozinha é do inimigo, querendo te desviar do propósito de Deus. Tiliana, pega o violão, Espírito Santo. Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não consegue nada. E as atividades da lição diz aqui: o que aconteceu com os seus pecados quando você aceitou Jesus como Salvador? O que aconteceu? O que aconteceu? Glória a Deus. Os nossos pecados são perdoados. E o Senhor lança no mar do esquecimento quando nós confessamos. Escreva aí, quando você confessa. Depois de aceitar Jesus, estamos imunes ao pecado? Isso aí, glória a Deus.
não estamos imunes ao pecado. A gente erra o tempo todo, tem que estar vigiando o tempo todo. O que precisamos fazer para não pecar? Eita glória, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Quais são os 2 passos para se resolver o problema do pecado? 2 passos, quais são? Primeira coisa, reconhecer que pecou. Os 2 passos para resolver o problema do pecado. Senhor, eu sou pecador. Não achar que é santo nem santa. Senhor, eu sou pecador. E o segundo passo, confessar o pecado e reconhecer o pecado. Amém? Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajude. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Eu não sei qual foi o seu pecado. Eu não sei o que você pecou hoje. Eu não sei o que você pecou ontem ou o que você fez. Mas o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nessa manhã, confesse o seu pecado ao Senhor. Peça o Espírito Santo de Deus para te limpar, para te lavar e para que interceda diante de Jesus. Jesus, Ele pagou todo o preço do nosso pecado. Ele morreu numa cruz. Ele derramou sangue precioso por mim e por você. Mas hoje Ele está sentado à destra do Pai. E o Espírito Santo, que é o nosso intercessor, que é o nosso consolador, Ele pode fazer isso por você nessa manhã. Então confesse o seu pecado. Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, eu te clamo nessa manhã. Perdoa as minhas atitudes, perdoa tudo aquilo que eu fiz. Eu não tenho força, Senhor, para sair desse vício. Eu não tenho força, Senhor, para sair da minha situação de pecado. Diga isso para o Senhor nessa manhã. Peça o Espírito Santo para te visitar. Peça o Espírito Santo para te lavar, para te limpar. Contas que você tem para acertar do passado. Pessoas que você precisa perdoar e liberar perdão. Situações que você precisa pedir perdão ao Senhor. Coisas que você
coisas que você pegou. Manhã de conserto, manhã de denunciar o seu pecado, de confessar o seu pecado, de dizer: Senhor, eu não quero mais viver essa vida, eu quero ser uma nova criatura. Tem misericórdia de mim, Senhor. Espírito Santo, me ajuda, em nome de Jesus. Me limpa, me lava, me liberta, me transforma nessa manhã, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Coloque as suas mãos em formato de concha. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Estamos despedidos em nome de Jesus. Que o Espírito Santo transforme o seu coração. Aleluia.